Vamos ver. Mas está gravando. Deixa eu ver se está gravando mesmo. Está. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Ana Luzia. Boa tarde, Babi Ferreira. Boa tarde, Beatriz, Bruna Marques, Camila, Dandara, Gabriel, Victor, Júlia, Caroline, Luiz Camarinho, Pedro Boa Soares, tarde, Pétala, Veimar. Boa tarde. Vamos terminar aquela provinha do Enem, que nós estávamos lá, de Enem de 2019? Vamos lá? Deixa então eu abrir aqui a tela para vocês. Achar aqui, ó. Tá aí, Exame Nacional do Ensino Médio, estão lembrados dela? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver onde nós paramos aqui. Alguém se lembra em qual questão que nós paramos? Não. Eu me lembro que nós tínhamos discutido uma questão aqui, que era uma questão de química ambiental, né? Vamos descer aqui, vou localizá-la aqui para ver se vocês viram ela comigo. Vamos ver. Aqui, essa questão do concreto nós vimos, né? Questão 111, concreto que era utilizado na construção civil, vimos a questão 111. A questão 112, que eu falei para vocês que tinha uns conteúdos que ainda não temos, né? Capacidade aqui de discernir sobre ela ainda. Aqui nós temos a questão da pilha, questão 114. Eu comentei com vocês que essa questão desta pilha com eletrodo de zinco e o eletrodo poroso aqui com ar, também é um conteúdo que vocês vão aprender sobre eletroquímica. Então, ainda não podemos mexer com ela. A questão 115 é que eu tinha comentado da questão de química ambiental, né? Quando você tem os medicamentos, né, que vão parar lá no esgoto e vão contaminar lá as águas, né, superficiais. Lembram dela? Chegamos a discuti-la? Chegamos. Então, a 115 nós respondemos. Questão 116 do teste da chama. Eu acho que essa não. Não. Então, aqui é uma questão 116, conteúdo que vocês já viram. É um conteúdo aí sobre estrutura atômica, tá? Envolve lá os modelos atômicos. Então, vamos ver a leitura dela aqui, tá? Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade no material de interesse em uma de Bunsen é aquele queimador, né, que nós usamos no laboratório para poder fazer aquecimento. Em seguida, observar a cor da luz emitida. Então, quando você pega alguns tipos de sais, né, algumas substâncias, esses sais contêm alguns cátions, né, metálicos, e conforme for o tipo de metal que você tem ali, ele produz uma chama que tem um brilho característico. Então, os metais, os sais que têm sódio, por exemplo, cátions de sódio, emitem uma luz amarela. Os que têm cátion de cálcio emitem uma luz, uma chama, que é alaranjada. Os sais que têm estrôncio emitem uma chama que tem uma coloração que é um vermelho bem intenso, um vermelho carmim, vermelho de tijolo, né? Os sais que contêm o metal cobre, cátion de cobre, emitem uma coloração verde. Os que têm bário na composição emitem uma cor prateada. Então, esse é um teste que nós chamamos de teste da chama. A partir da cor da chama que esses cátions metálicos produzem, nós sabemos que metal que é aquele que está presente naquela substância. E aí ele fala o seguinte: a cor observada é proveniente de radiação eletromagnética ao ocorrer a. Então, vejam, temos que pensar nos modelos atômicos, né? Como é que é a estrutura do nosso átomo mesmo? Nós tínhamos aprendido que lá no modelo atômico lá do Bohr, nós temos lá o núcleo do átomo, com seus prótons e nêutrons, e os elétrons estão na eletrosfera,
e estão distribuídos em camadas eletrônicas ou níveis de energia. Os elétrons que estão nos níveis mais internos têm menor energia, e os elétrons que estão nos níveis mais externos têm menor energia. Esses elétrons, então, ficam no seu estado estacionário, na sua camada, no seu nível de energia, sem ganhar ou perder energia. Eles ficam girando ali, mantendo, então, uma condição estacionária. Se esses elétrons, por acaso, absorverem alguma energia externa proveniente do quê? De calor, de eletricidade, de radiação, eles podem saltar para camadas mais externas, níveis mais energéticos. O que acontece quando nós falamos que houve um salto quântico? Esses elétrons saltam para níveis mais externos, para camadas mais externas, e não vão ficar lá para sempre. Eles vão voltar para sua camada, o nível original, e quando eles fazem isso, eles devolvem a energia que eles absorveram na forma de luz, onda eletromagnética. Então, esse é um modelo do Bohr, que ele propôs lá para a explicação, né, de como os materiais, as substâncias poderiam emitir luz. Se o elétron salta, por exemplo, do primeiro nível de energia para o segundo, quando ele volta para o seu estado original, estacionário, né, ele vai devolver essa energia na forma de onda eletromagnética, numa certa frequência, que foi a diferença das energias, onde ele absorveu uma certa quantidade. E essa onda eletromagnética, nesse caso, saltando do nível 1 para o nível 2 e voltando, pode apresentar uma coloração amarela. Quando o elétron salta do primeiro para o terceiro nível, mais energético, e volta, no retorno, na volta dele para o nível original, ele vai devolver essa energia como onda eletromagnética, luz, numa outra cor, numa outra frequência, que pode ser uma coloração verde ou azul, e assim por diante. Então, a coloração da radiação que vai ser emitida, da onda eletromagnética emitida, quando ele volta para a sua camada ou nível original, depende de que salto que ele fez. E é isso que aparece lá no teste da chama. Cada metal tem a sua característica de ter mais camadas eletrônicas ou não, de ser um átomo de maior raio atômico ou não, e dependendo de para onde esse elétron saltar e voltar, vai produzir, então, uma coloração de luz emitida que vai ser característica dele. Então, está aí o nosso modelo de Bohr, né, representado. E ele pergunta para nós aqui, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Ao ocorrer o quê? A emissão da radiação eletromagnética, da luz, acontece quando o elétron volta para sua camada original. Então, vamos procurar as alternativas aqui, né? Alternativa A, mudança da fase sólida para a fase líquida. Não está acontecendo mudança de estado físico aí, pessoal. Está acontecendo saltos eletrônicos, saltos quânticos. Não está mudando estado físico do elemento metálico. Então está fora a alternativa A. Na alternativa B, combustão dos cátions metálicos provocadas pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Não tem nada a ver, gente, isso aí. Como é que vai ter combustão? Não está acontecendo reação química? Não tem reação química acontecendo. Então não é combustão que está acontecendo lá. É salto quântico, salto de elétrons. Item C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Gente, se os elétrons diminuírem a energia cinética, a velocidade deles diminui. E se a velocidade deles diminui, eles vão ser puxados, atraídos pelo núcleo do átomo, vão espiralar no seu movimento e vão bater no núcleo. E aí o átomo vai entrar em colapso. Não tem sentido, não é isso que está acontecendo. A luz que está sendo emitida não é por causa da energia cinética dos elétrons, mas é uma energia quando eles fazem o salto e quando eles retornam que eles emitem essa luz, né? Alternativa D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.
Verdade. Isso é verdade. Quando o elétron está no nível mais externo, que ele saltou, que ele absorveu energia, ao retornar para o nível mais interno da eletrosfera atômica, ele vai devolver aquela energia na forma de luz. Então, a alternativa D está correta. Já a alternativa E é um descritor. Ele coloca essa alternativa que ela tem alguma associação com o conteúdo, mas tem um erro aqui, né, que não está relacionado à emissão de luz. A promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Nessa etapa, não há emissão de luz. Quando os elétrons absorvem a energia e saltam para níveis mais energéticos, não há emissão de nada. Só vai haver a emissão quando eles retornarem para os níveis mais internos, na transição eletrônica. Portanto, a alternativa D está correta. Dúvida aí, pessoal? Não. Não, professor. Nenhuma, professor. Questão fácil, que não pode errar. Se você erra, você cai naquela teoria da resposta ao item, e quando você acertar uma difícil, ele vai considerar que você está chutando. Então, questão rápida para responder em menos de 1 minuto e que não pode errar. A questão 117 é uma questão de física, né? Envolve aqui a parte de equilíbrio de forças, né? Então, o professor Cristiano depois pode discutir isso com vocês, como é que é feito o cálculo para ela. Vamos adiante, achar uma outra questão que envolva aqui na química, né? A questão 118 é uma questão que envolve biologia. Então, a professora Adriana vai discutir melhor com vocês aqui essa questão. A questão 119 é uma questão de química. De novo, é uma questão de estrutura da matéria. Olha só como esse assunto acaba caindo, né, bastante. Essa questão 119, pessoal, ela é uma questão que vai envolver ligações químicas, que é o assunto que nós estamos entrando agora. Então, eu vou resolvê-la com vocês aqui para que vocês tenham, né, uma ideia da resolução dela, mas vai ser um assunto que é conteúdo que nós estamos vendo agora, como é que acontecem as ligações químicas. Então, o que ele fala aqui na 119? Por terem camada de energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2, 5p6, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos e gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, nos quais 2 átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre, para ficarem com 8 elétrons de valência. Muito bem. Aí ele pergunta aqui. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Muito bem, pessoal. Aí que está a situação, né? O que nós aprendemos até agora sobre a tabela periódica é que os gases nobres são estáveis. E eles são estáveis porque eles têm uma configuração eletrônica de estabilidade que gera uma camada de valência com 8 elétrons. Mas, em condições especiais, muito especiais, é possível você produzir compostos onde os gases nobres vão fazer ligação, vão se combinar a outros elementos, em condições muito especiais. O texto se refere, então, ao xenônio, que tem a camada de valência 5s2, 5p6. Bom, nessa camada de valência, vocês notam que no subnível P tem 6 elétrons, no subnível S, 2 elétrons. Tudo isso na quinta camada de valência. Ou seja, o nosso amigo xenônio tem 8 elétrons de valência. Ele é estável.
E o nosso amigo flúor está lá com 7 elétrons de valência. Ele tem, no nível 2, na segunda camada, na camada L, 5 elétrons no subnível P, 2 elétrons no subnível S. 5 mais 2, 7 elétrons de valência. O flúor precisa completar o octeto para ficar estável. Ele precisa fazer ligação química. Quantas ligações ele vai fazer? Uma. Porque ele precisa de um elétron. Ele tem 7 na camada de valência, precisa de mais um elétron para completar os 8. Portanto, ele vai fazer uma ligação. Para formar o difluoreto de xenônio, então quer dizer que eu vou ter um átomo de xenônio ligado a 2 outros átomos de flúor. O xenônio não precisa fazer ligação química, ele já tem 8 elétrons de valência. Mas como ele vai exercer uma condição que nós falamos que é exceção na regra do octeto, ele pode expandir a camada de valência dele, onde cabem 8 elétrons, para caber 10. Como que isso vai acontecer? Um átomo de flúor vai compartilhar um elétron com o átomo de xenônio, fazendo uma ligação covalente. O outro átomo de flúor também vai compartilhar um elétron com o átomo de xenônio, fazendo outra ligação covalente. E nesse caso, todos eles, então, se você observar, a fórmula de Lewis é aquela fórmula que nós veremos onde eu mostro os elétrons da camada de valência. O xenônio, lá no centro, átomo central, com 8 elétrons. Cada flúor do lado, com 7 elétrons. Cada um dos flúors vai compartilhar um elétron com um xenônio, e aí cada um dos flúors fica com 8 elétrons de valência, e o xenônio, que fez 2 ligações, cada uma com um átomo de flúor, passa de 8 para 10 elétrons de valência. Então, a camada de valência do nosso amigo xenônio será de 10 elétrons. Alternativa C. Nós vamos ver esse assunto com mais propriedade, né, agora, quando estudarmos as ligações químicas, tá? Mas essas exceções à regra do octeto podem ocorrer em condições especiais. Tudo bem, pessoal? Sim. Vou procurar uma outra questão aqui. Questão 120 é uma questão de física, e essa questão está associada aí ao movimento circular uniforme. O professor Chupeton vai depois discuti-la com vocês, né? Questão 121 é uma questão que vocês podem responder, porque ela tem uma relação, é uma questão multidisciplinar que envolve biologia e química. Então, vamos ler aqui essa questão 121, porque nós temos condições de responder com o que nós conhecemos em biologia e em química até agora. Então, questão 121. Ele fala o seguinte: a eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência, na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Muito bem. Aí ele fala aqui, ó, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... O que vai transportar, né, essa substância? O que ela vai atuar no transporte lá no corpo do atleta que vai melhorar a capacidade, né, física dele e melhorar os seus resultados? Então, vamos voltar no texto. Está falando de eritropoetina, que é um hormônio endógeno, ou seja, uma substância que é produzida por glândulas dentro do organismo, onde esse hormônio é secretado dentro do organismo. Em que lugar? É produzido pelos rins. E vai influenciar onde? Na maturação dos eritrócitos. Eritrócitos são células sanguíneas.
E essas células sanguíneas, nós sabemos que no caso dos eritrócitos, são as hemácias. São aquelas células que fazem o transporte de oxigênio dentro do nosso sangue. Então, só de ler aqui eritrócitos e sabendo que os eritrócitos lá da biologia e das ciências que nós já estudamos são as hemácias, células que fazem o transporte de oxigênio no nosso sangue. E se o nosso medicamento aqui, ele influencia na maturação dos eritrócitos, ele vai fazer então que a quantidade de eritrócitos no sangue fique maior. Então, esse sangue vai conseguir transportar mais oxigênio. Transportando mais oxigênio, o atleta, então, vai conseguir gerar mais energia. E ele conseguindo gerar mais energia, vai aumentar a sua eficiência, né? Vai melhorar os seus resultados. Por isso que foi colocado como doping. Vamos para as alternativas. Notem, é uma questão fácil. Falou de eritrócitos. E eritrócito, você sabe que transporta oxigênio. É a sua hemácia. Das alternativas que você viu aqui, onde é que tem oxigênio, pessoal? Olha aqui, ó. Na letra C. Na C. Percebam, é uma questão fácil, rápida, que você não vai perder muito tempo. Concordam ou não? Sim, se for já oxigênio, a gente já soube que é a letra C. Agora, só para a gente entender onde é que estão os erros na A, por exemplo, na alternativa A, esse medicamento está melhorando o transporte de lipídios para o aumento do gasto calórico. Lipídios são gorduras, cara. Como é que o atleta está no meio da correria lá da prova que ele está fazendo lá, está correndo 100 metros rasos, ele vai querer tomar esse negócio aí para aumentar o gasto calórico dele pelos lipídios, para fazer queimar a gordura dele, para dar mais energia para ele? Não dá tempo disso acontecer, não tem como, né? Não tem nada a ver lipídios lá com os nossos eritrócitos. Na alternativa B, ATP para aumento da síntese hormonal. Pelo amor de Deus, o cara está querendo sintetizar mais hormônio na hora que ele está no meio da correria para melhorar o rendimento dele? Não. Não tem nada a ver. O ATP, até sim, adenosina trifosfato, é a molécula energética, é a molécula que participa da geração de energia que nós produzimos nas células, lá nas mitocôndrias. E essa energia que é produzida aqui pelo ATP é que vai possibilitar o cara fazer o trabalho lá nos músculos dele, a energia para ele poder se movimentar. Mas não tem nada a ver com síntese hormonal. O item D, transporte de proteínas para aumentar a massa muscular. Pelo amor de Deus, o cara vai disputar uma prova de 100 metros rasos, dura 10 segundos aquela corrida. Você acha que ele vai querer aumentar a massa muscular dele no meio da corrida lá para fazer mais proteína no corpo dele, a perna ficar mais grossa, sei lá, o tórax ficar mais forte? Não tem como, não tem cabimento isso, né? E na E, vitamina C para o aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Cara, o que tem a vitamina C a ver com os vasos sanguíneos, em primeiro lugar? Em segundo lugar, o que ele quer fazer? Ele quer que os vasos sanguíneos dele não estourem lá, não arrebentem lá no meio da corrida, no meio da prova? Não tem relação nenhuma com o texto, né? Perceberam como é uma questão fácil e para você tirar do caminho rapidinho? Sim. Muito bem. Vamos lá para a questão 122. Essa questão 122 é uma questão de física. Está associada aí à transferência de calor por condução. Isso aqui, então, vocês vão aprender lá com o professor Chupetão. Depois ele vai explicar para vocês esses conteúdos. A questão 123 é uma questão de química, tá? Essa questão a gente ainda não tem, né, condições de respondê-la, mas olhando aqui nas alternativas, vocês vão aprender, né, esse conteúdo aqui de química lá na parte de reações inorgânicas. Essas reações inorgânicas serão assunto da nossa próxima apostila aí no terceiro bimestre. Então, por enquanto, não temos condições de respondê-la, porque vocês vão entender, né, tem que aprender primeiro o que é uma reação de análise, síntese, oxirredução, reação ácido-base, e complexação, mas eu vou passar rápido por ela só para
dar para vocês aqui um enunciado e talvez, com o que eu falar agora, vocês vão ver que tem condições de responder essa questão sem ter estudado as reações de óxido-redução. Então, o que ele fala aqui no enunciado? Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que é o iodeto de potássio, KI, conforme mostrado na imagem. Então está aqui. Na primeira etapa, né, eu tenho aqui o biochip, antes da adição de soro, então não coloquei o soro ainda. O soro vai ser aquele líquido tirado do sangue do paciente. E eu tenho aqui, então, um tubo, né? Nesse tubo ele tem aqui 3 pontos. Nessa região central tem as enzimas. E aqui no finalzinho do tubo tem o iodeto de potássio, esse salzinho que está dissolvido ali. Aí depois que você acrescenta o soro, adiciona o soro do paciente lá no seu biochip, o soro é colocado aqui nessa outra extremidade. E o que acontece com esse soro? Esse soro, se o cara for diabético, ele tem glicose, presença de glicose no sangue. Essa glicose, então, está dissolvida nesse soro. Quando coloca aqui dentro, essa glicose, então, vai passar por um processo de difusão. Ela vai fluir, vai haver um fluxo. Então, essa glicose vai caminhar daqui, ela vai caminhar como se você pingasse uma gota de groselha na água, ela vai difundindo, né? Ela vai se espalhando. Acontece a mesma coisa com a glicose do soro que está aqui. Então, ela vem, vai passando, passando e atinge essa região do tubo. Atingiu essa região do tubo, acontece, então, uma primeira ação que é das enzimas. Essa ação das enzimas vai promover uma reação química aqui. Então, é o que ele fala, ó, após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2, que está lá embaixo. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Então está aqui a equação 1, que é a primeira reação que acontece. A glicose reage com o oxigênio e com a água, e sobre a ação das enzimas, que estão lá naquela parte do meio aqui do nosso tubo, vai formar o ácido glucônico e vai liberar peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, isso aconteceu aqui, nessa região, onde estão as nossas enzimas. Aí, o que acontece? Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com os íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Então, quando o peróxido de hidrogênio que se formou aqui no meio, ele vai continuar migrando no fluxo. Quando ele chegar nessa ponta, vai reagir pela equação 2, esse peróxido de hidrogênio, com os íons iodeto, e vai formar o triiodeto com água e com gás oxigênio. E vai ter uma mudança na cor. Essa mudança na cor que aparece aqui é o teste positivo para a glicose no sangue do paciente. Muito bem. Aí ele pergunta para nós, o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é... Então, ele deu aqui 5 alternativas para você dizer que tipo de reação química ocorreu lá. Galera, no 9º ano, há o conteúdo de reações inorgânicas. Reações que acontecem nas substâncias inorgânicas. Eu não sei se vocês viram isso o ano passado. Viram? Sim. Então, alguns viram, né? Outros não viram. Esse é um conteúdo de 9º ano. Mas, então, eu vou dar uma relembrada para vocês que tipos de reações químicas nós temos com as substâncias inorgânicas. Uma primeira reação é chamada reação de adição ou síntese. Quando que acontece a reação de adição ou síntese? Quando há adição. Eu pego 2 ou mais reagentes
e eles vão se transformar em um único produto. Então, eu parto de 2 ou mais reagentes, 2, 3, 4, 5 reagentes, e vão se formar na reação somente um único produto. Essa é uma reação de análise, de adição ou síntese. O segundo tipo de reação inorgânica é chamado de reação de análise ou decomposição. E vai ser o contrário da reação de adição. Na reação de análise ou decomposição, eu parto de um único reagente que vai se decompor em 2 ou mais produtos. Então, essa reação é a de decomposição ou análise. Um terceiro tipo de reação inorgânica seria a reação de deslocamento ou simples troca. Acontece entre uma substância simples com uma substância composta, a reação química. E o quarto tipo de reação inorgânica é a reação de dupla troca, onde eu tenho 2 reagentes como sendo 2 substâncias compostas. Vai haver uma troca entre eles. Muito bem, é isso que eu tenho de informação e tenho mais uma informação que eu já conheço lá do 9º ano, que são as reações que envolvem um ácido com uma base. Eu sei que essas reações são reações de neutralização. Um ácido reagindo com uma base vai neutralizar para produzir água neutra e um sal. Então, essas são as reações de ácido com base. Eu ainda não sei o que é uma reação de oxirredução, como ele colocou numa das alternativas. Vou aprender o que é isso. Mas eu já desconfio que tem um oxi aí no meio, tem alguma coisa envolvendo o oxigênio. Será? Vamos ver. Poderia ser uma reação de combustão que envolve o oxigênio também? Sim. Mas todas as reações de combustão são de oxirredução. Vocês vão aprender isso ainda. E tem um termo aqui chamado complexação, que eu nunca vi, nem no 9º ano, alguém falar de reação de complexo, para formar complexos. Vamos voltar, então, lá nas nossas reações. Ele quer saber que tipo de reação é essa. Olhando a primeira, pessoal. Na alternativa A, está falando, é uma reação de análise? Se for uma reação de análise, é uma reação de decomposição. Eu tenho, então, um reagente formando 2 ou mais produtos. Olha a equação 1. Eu tenho 3 reagentes. Não é decomposição ou análise. Olha a equação 2. Eu tenho 2 reagentes. Não é decomposição. Então, está fora a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Será que é uma reação de síntese ou de adição? Se for uma reação de adição, eu vou precisar formar só um produto. Eu vou partir de 2 ou mais reagentes e formar um único produto. Olha a equação 1. Tem 2 produtos formados. Não é adição ou síntese. Olha a equação 2. Tem 3 produtos formados. Não é reação de adição ou síntese. Vamos olhar agora aqui, ó, no item E. É uma reação de ácido-base? Pessoal, tem algum ácido envolvido na reação 1 e 2? Aqui eu tenho glicose, que não é ácido. Oxigênio não é ácido. Água não é ácido. E muito menos base. Na equação 2, eu tenho peróxido de hidrogênio. Não é ácido. Muito menos base. Iodeto, íons, não são ácidos ou bases isso aqui. Não tem ácido e base envolvido. Então, a alternativa E está fora, não está? O que sobrou para nós? Alternativa C e D. A C e a D. Eu acho que é a C, professor. E aí que tá, né? Você ficaria na dúvida. Bom, e agora? Qual que é, né? Oxirredução ou complexação? Complexação nunca ouvimos falar. Formação de complexos. Que tipo de substância é essa? Complexo. Já ouviram isso em algum lugar? Não. Agora, na C, oxirredução. Aí você, puxa, eu não vi isso aqui ainda, mas eu estou vendo que nessa reação 1 tem oxigênio aqui? Sim. E nessa aqui também tem? Sim. Percebam, vocês só vão estudar reações de oxirredução lá no 3º bimestre do 2º ano. Do 2º ano do ensino médio. Mas, mesmo assim, sem ter contato com esse conteúdo e tendo aprendido os conteúdos anteriores, já dava para você assinalar qual alternativa aqui, pessoal.
Alternativa C, oxirredução. Eu não tenho como explicar isso para vocês agora, quais são os critérios aí para você determinar essa reação de oxirredução, mas vocês em breve vão estar aprendendo como é que isso funciona. Beleza? Beleza. Beleza, professor? Aqui eu tenho a questão 124, é uma questão de física, tá? Uma questão que envolve a transferência de calor, né? Então, é uma questão de física que o Cristiano depois vai, né, conversar com vocês a respeito da parte de termologia, né? E aí vocês vão aprender como é que pode se resolver essa questão aqui com relação à calorimetria. A questão 25 é de química, pessoal. Mas essa questão 125 de química não tem condições de nós conseguirmos respondê-la agora, porque ela envolve alguns cálculos, algumas técnicas lá no conteúdo de termoquímica que vocês ainda não vão ter essa habilidade no momento, tá? Já é uma questão de nível difícil essa aqui, né? Essa questão, então, dentro lá da sequência lá da prova, quando vocês estiverem fazendo, já identifica uma questão que é mais difícil porque envolve cálculos, envolve escrever equações, né? Então, deixa ela para o final. Mas, ano que vem, a gente volta a conversar a respeito disso aqui. Questão 126 é uma questão aí de biologia, tá? A professora Adriana depois discute com vocês aqui essa questão, quanto ao seu conteúdo. Questão 127. Questão 127 é de química, envolve a química orgânica, que é a química lá do terceiro ano do ensino médio. Também ainda não temos condições de responder essa questão, porque você vai precisar aprender sobre essas fórmulas estruturais, aprender sobre como é que pode haver uma reação orgânica, né? Onde você tem aqui um polímero, você vai quebrar as ligações do polímero, fazer uma reação de transesterificação, e ele quer saber que reagente que vai ser usado aqui para que você consiga executar essa reação e formar esses dois produtos. Então, não temos condições ainda também de respondê-la, mesmo porque falaram para vocês metano, não vou saber o que é, nem metanol, nem éter metílico, ácido etanóico, anidrido etanóico, isso aqui ainda não temos, né, conteúdo suficiente para poder encarar uma questão como essa. Na questão 128, é uma questão de, né, evolução aqui, ele está falando aqui de uma árvore taxonômica, né, e também de evolução, é questão de biologia, depois vocês vão ver lá com a Adriana. A questão 129 é uma questão também que envolve aqui biologia e um pouquinho de física também, na parte de óptica, que vocês vão aprender lá no terceiro ano do ensino médio. Então, os desvios que a luz sofre ao passar de materiais que são mais refringentes ou menos refringentes, funcionamento das lupas, né, das lentes, e também o funcionamento lá da retina, como ela capta os raios luminosos lá nos olhos. Isso aqui é uma questão multidisciplinar que envolve física e biologia. A questão 130, aqui, é uma questão que envolve biologia e química também, né? Na parte de química, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque ele está falando do rim biônico. Esse conteúdo vocês têm condição de encarar, porque vem da parte de ciências, quando vocês aprenderam sobre os órgãos do corpo humano, né? A parte aqui envolve a anatomia no corpo humano e o funcionamento dos nossos órgãos. Então, diz aqui na questão 130, o seguinte: o The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretende desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia: filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Então, vamos lá. O dispositivo criado promoverá diretamente o quê? Cara, ele está falando, então, de um rim biônico. Qual é a função do rim lá no nosso organismo? Ele faz uma filtração do sangue.
Então, ele já fala no enunciado aqui que há uma filtração de membrana. Então, esse rim biônico deve ter membranas que filtram o sangue e removem do sangue as substâncias que serão tóxicas. Precisam ser retiradas do organismo, excretadas através da urina. Então, vejam, pessoal, que tipo de substância vai ser removida do nosso organismo, que é, né, um produto lá do nosso metabolismo, que é tóxico e tem que ser excretado. Já estudamos isso lá em ciências e também vimos lá na biologia. Alternativa A, remoção de ureia. Do que é composta a urina mesmo, pessoal? Qual que é o excreta nitrogenado que está presente lá nos mamíferos, na urina? É justamente a ureia. É a ureia que tem que ser removida. Então, a ureia vai estar presente na urina. O rim biônico vai funcionar substituindo o rim natural. E o rim natural remove, então, do sangue, principalmente, entre outros compostos nitrogenados, a ureia. A alternativa A está correta, questão fácil, menos de 1 minuto para responder. No item B, excreção de lipídios, gorduras. Lipídio é gordura. Por acaso sai gordura na urina, pessoal? De jeito nenhum, o rim não tem essa função. Se estiver saindo gordura, lipídios na urina, você está com o rim doente. Item C, síntese de vasopressina. Quem falou em vasopressina, em síntese? O rim, por acaso, tem que fazer síntese de alguma coisa? Ele filtra, não sintetiza nada. Item D, transformação de amônia. Pelo amor de Deus, se a gente estivesse excretando lá amônia, então nós fazemos parte lá dos pássaros, aí, dos peixes, por exemplo. São os peixes que excretam amônia, né? Nós excretamos urina. Então, não tem nada a ver com transformação de amônia. Se tiver amônia no seu sangue, meu amigo, então você deve ser um alienígena, para que o seu rim transforme essa amônia. Item E, fabricação de aldosterona. Que é isso, gente? O rim vai ficar fabricando aldosterona? Não. Na função do rim biônico, a função dele é fazer a filtração, né? Filtração e remover a amônia. Tudo bem que lá nos rins tem as glândulas suprarrenais, que ficam na posição superior dos rins, que produzem lá os hormônios sexuais, mas não tem nada a ver com a função do rim de filtrar, remover a ureia. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo, professor. Tudo, professor. Sim. Então, questão fácil, não pode perder muito tempo com ela. Questão 131, questão de química, né? Temos condições de responder? Vamos ver lá como é que é essa questão. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então está aqui, mostrando para nós o esqueminha. Tem aqui um recipiente, um copo de vidro, colocou um pouco de etanol, que é o nosso álcool comum, e colocou um papel de filtro mergulhado, né, neste etanol. E eles reparam, percebem então que o papel vai absorvendo e o etanol vai subindo esse nível aqui, vai ficando molhadinho, vai subindo e vai vencendo a força da gravidade. Esse processo vocês já devem ter visto com a professora Adriana. Não sei se ela fez com vocês no 9º ano, mas é um processo chamado cromatografia. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso no 1º ano ainda. Então, vejam, do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é por que o líquido está se movimentando ao longo do papel, está subindo, está vencendo a força da gravidade. Alternativa A, evaporação do líquido. Pessoal, o líquido está evaporando aqui ou ele está subindo pelo papel? Não. Ele está subindo pelo papel. Não está evaporando, né? Nada a ver. Alternativa B, diferença de densidades. O
que tem a ver a densidade do papel com a densidade do etanol? O papel está mergulhado nele, não está? A pontinha do papel está mergulhada aqui. Não tem nada a ver com densidade. Item C. Reação química com o papel. Alguém está vendo o papel pegar fogo? Alguma reação química que mudando de cor? Alguma coisa que evidencie reação química, gente? Está acontecendo reação química aí? Não. Não. Aí vem aqui o item alternativa D. Capilaridade nos poros do papel. Opa! Capilaridade, sim. O papel de filtro, ele tem, então, poros bem fininhos. Esses poros bem fininhos permitem que o líquido passe por eles. E como os poros são bem fininhos, e o líquido, que é o etanol, tem uma propriedade que nós chamamos de tensão superficial, ocorre, então, um escoamento. Ocorre, então, um escoamento desse líquido, do etanol, que vai ir passando. Você consegue fazer uma associação desse fenômeno quando você observa as plantas. As plantas têm as raízes. As raízes estão no solo. Aí o que acontece? As raízes absorvem o líquido do solo e esse líquido vai subindo através das raízes, subindo através do caule, através dos vasos condutores de seiva. E esses vasos condutores de seiva são bem fininhos, são capilares. Até que essa seiva consegue chegar lá no topo da árvore. E lá no topo da árvore, então, essa seiva é trabalhada na fotossíntese, né, para produzir lá para a planta. Então, é o fenômeno da capilaridade nos poros que permite, então, o movimento do líquido através da extensão aí do papel, como se fosse o caule de uma planta. A alternativa D está correta. E a resistência ao escoamento do líquido, se tivesse resistência ao escoamento do líquido, não subiria o etanol pelo papel? Subiria? Teria resistência, ele não seria absorvido, não subiria. Então, a alternativa D, de resposta, questão fácil, não pode perder muito tempo com ela, para que você reserve um tempo para as mais difíceis lá na frente, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Sim. Sim, professor. A questão 132 é uma questão... Professor. Joia. A questão 132 é uma questão de física, tá? Então envolve aqui a parte de óptica. Vocês viram alguma coisinha dessas no 9º ano, né? Então tem alguns conceitos aqui que não são só de 9º ano, eles vão também entrar conteúdos lá do 3º ano do ensino médio, e vou deixar aqui para o Cristiano discuti-la com vocês, como é que é a propagação dos raios de luz, né? A questão 133... Papai, tô chamando você. Fica aqui. A questão 133... Espera só um pouquinho, pessoal, que eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. Quem está me chamando na porta. Só um minuto. Tá bom, professor. Escuta aí, pessoal. Sim, professor. Professor. Eu estou com a pequena aqui sozinha em casa.
Vem os caras, batem na porta, ela vem aqui, ai, tem um homem batendo na porta. Aí é fogo, eu tenho que ir lá ver o que é, porque a abelhuda foi abrir a janela lá. Aí o cara queria me vender uns sacos de lixo. Ah, Pelo amor de Deus, viu? Então vamos lá. A questão 133, né? Então aqui ele está mostrando para nós parâmetros, né, de acidez. Então vejam, ele coloca aqui algumas polpas de fruta, é uma questão de química também, e é uma questão de nível difícil, tá? Porque envolve alguns cálculos que você tem que fazer num conteúdo que você vai aprender lá no segundo ano do ensino médio, que é a parte de soluções, né? E com uma técnica chamada de titulação. Não temos condições de responder essa questão ainda, né, porque aqui ele apresenta algumas informações que vocês ainda não conhecem. Vamos deixá-la mais para frente, quando nós avançarmos aí nos nossos estudos. Tudo bem, pessoal? Mesmo o pessoal do segundo ano aqui, que já teve esse conteúdo esse ano, que tiveram esse conteúdo lá no bimestre passado, aí no primeiro bimestre, seria uma questão difícil, envolve alguns cálculos, né, e um bom domínio aí do nosso conteúdo. A questão 134 é uma questão lá de química, que é bem, dá para a gente encarar dentro aí do bom senso, né? É uma questão que tem um conteúdo que é do segundo ano do ensino médio, que envolve aí os processos de osmose e difusão, né? Dentro das propriedades de soluções, mas dentro de um bom senso você conseguiria respondê-la tendo um pouquinho de cuidado de avaliar, né, as alternativas lá, excluir aquilo que é absurdo. Então, na questão 134, vamos lá para a leitura, né? Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. A cozinheira esperta, viu, colocou mais sal do que devia, né, no feijão. O que ela fez? Colocou umas batatas cruas, né, sem tempero, deixou as batatas cozinhando, depois tirou as batatas, viu que elas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal, e aí ela completou de novo a água no caldo de feijão, porque parte do caldo foi parar na batata, né? Ela corrigiu o feijão que ela cozinhou. Muito bem. Aí pergunta-se, o sal foi absorvido pelas batatas por... Qual foi o processo de absorção que as nossas batatas fizeram para absorver lá esse sal? Qual foi esse processo? Vamos pensar aqui. Vou começar de baixo para cima. Difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Bom, difusão é um processo que acontece quando eu tenho uma substância que está ali se dissolvendo, que está mais concentrada, e essa substância, então, vai se movendo, vai se transportando para uma região menos concentrada. Então, vou dar um exemplo de difusão para vocês. Se você pegar um copo de água e pingar algumas gotas de groselha ou de uma tinta, você percebe que aquela gota que quando cai na água, ela começa a se espalhar. Ela começa a se movimentar. Ela começa a sofrer um transporte. E esse transporte dessa substância vai acontecer de onde ela está mais concentrada, a gota de tinta ou de groselha que caiu ali, na direção do local que está menos concentrado, ou seja, naquela água que está pura ali. Então você percebe que a substância vai se movimentando, vai se transportando de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. Isso que nós chamamos, essa diferença do mais concentrado para o menos concentrado, nós chamamos de gradiente. Gradiente é uma diferença entre um valor maior e um valor menor. E esse gradiente, no caso da difusão, ocorre justamente a favor. Como assim a favor? Eu vou partir do mais concentrado para o menos concentrado.
Então, esse movimento, esse transporte acontece a favor do gradiente, partindo do maior para ir para o menor. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, difusão. Bom, se eu não soubesse disso e tivesse que fazer aqui uma seleção, eu ia olhar aqui para o item D, por exemplo. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Cara, pinocitose está relacionado lá à atividade na célula, né? A nossa célula, quando tem um material que ela engloba lá, alguma célula que engloba um material, faz lá algum processo lá que está dentro da célula. Então, pinocitose. Exocitose, de novo, esse termo aí, exocitose, quer dizer que está fora da célula. É a célula da batata lá que está fazendo esse transporte do sal. Também não é por aí, né? Fagocitose, a célula vai pegar o sal. A batata é uma célula gigantesca que vai pegar o sal e fagocitar o sal, como se fosse lá uma ameba ou um protozoário lá que chega e engloba lá o alimento, uma célula do nosso sistema de defesa do organismo, que ataca lá uma bactéria ou ataca lá um invasor, engloba ele, faz uma fagocitose? Não. Osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Aí você poderia ficar na dúvida, né? Dos 3 absurdos, que são termos que se associam à atividade de célula, são os absurdos. Agora, eu estou lidando com batata, né? Você poderia ficar na dúvida entre difusão e osmose. E não vai ser processo de osmose, porque osmose, vocês sabem que acontece o movimento de um solvente, do fluido, ou seja, do líquido. A osmose ela vai acontecer com o fluxo de um líquido. E esse fluxo desse líquido vai acontecer do meio menos concentrado para o mais concentrado, através de uma membrana. A osmose, então, é um processo que é totalmente diferente da difusão. Então, você assinaria a alternativa E, né? Difusão. Para o caso aí das suas batatas, você teria uma condição aqui de ser mais assertivo na sua resposta, apesar de não ter estudado esse conteúdo aí de osmose, difusão, um pouco mais de maneira aprofundada lá no segundo ano. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo, professor. A questão Tudo 135... ótimo, professor. Beleza. A questão 135, então, está aqui uma questão de física, né? Que envolve a cinemática. O professor Cristiano vai resolvê-la com vocês depois. E aí, acabaram-se as questões de química e vem a parte de matemática e suas tecnologias. E aí a professora, acho que é a Renata que dá aula para vocês aí de matemática, não é isso? Não, Não. José Roberto. Ah, é o Miranda? Isso. Sim. Beleza. Aí o Miranda discute com vocês melhor essa questão. Turminha, deu para sentir o nível da prova? Sim. Deu, professor. Deu. Beleza. Beleza. Aí a ideia é essa. A ideia é que vocês tenham contato já com essa prova do Enem, já comecem a se preparar, treinar para esse tipo de exame, né? E vamos tocando no nosso barquinho aí, que tem mais conteúdo vindo pela frente. Turminha, vou parar por aqui. Um bom final de semana para vocês, um abração, fiquem com Deus e se cuidem aí. Obrigada, professor, igualmente. Alô, turma, até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau, professor. Abração, Boa tchau, tchau. semana. Para você também, um abraço. Explicar as questões.